Fala, hacker do meu coração, professor Hélio, hacker na área, com mais uma aula de matemática para você, que é meu fechamento. A gente está junto nessa, tá? Eu sou o seu personal teacher de matemática. E nós vamos juntos até o Enem, e a prova do Enem vai ser a sua maior nota. No Enem vai ser a prova de matemática, tá? No Enem, a sua maior nota vai ser a prova de matemática. Vamos juntos, meu hacker? Vale lembrar das competências matemáticas do Enem, né? A prova de matemática do Enem tem 45 questões. Essas 45 questões estão divididas em 7 competências matemáticas e nós aqui nas nossas aulas vamos sempre fazer as questões divididas por competência. A gente sempre vai olhar para a competência e eu vou fazer uma questão para te mostrar o que cai naquela competência e como cai, porque a prova de matemática do Enem é dividida por competências. Acredita em mim? Tamo junto, tá certo? Então a gente está aqui na aula 32, vamos fazer algumas questões, mas vamos relembrar as competências, as 7 competências matemáticas do Enem. Competência 1, aritmética. Aí vai cair toda a parte das 4 operações que você tem que dominar. Aí você vai me falar, pô, professor, mas as 4 operações, né? São subtrair, multiplicar e dividir, muito fácil. Você tem que dominar isso nos números grandes, nos pequenos, nas frações, nos decimais, nos positivos, nos negativos, nas potências, nas raízes, e tem muita gente que se enrola aí na competência 1 da aritmética aí, tá certo? Competência 2, geometria plana espacial. O que você tem que saber? Área, volume, visualização geométrica. O que é visualização geométrica, professor? É você saber planificar um sólido, é você saber fazer uma projeção ortogonal, é você identificar a vista superior, vista frontal, vista lateral, tá certo? E isso aí vai cair na geometria plana espacial, mas principalmente questões de áreas e volumes, beleza? Competência 3, escalas e medidas. Aquela escala lá da geografia, não tem 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão? Essa escala aí que você tem que dominar. O que é isso? É você reduzir um objeto real, fazer um desenho. Então, você vai reduzir aquele número da escala, simples assim. Ou eles vão te dar as medidas num desenho e pedir para você achar a medida real. É só multiplicar pela escala, 1 para 100. Multiplica por 100, você acha as medidas na vida real. Pegou a visão? E na parte de medidas aí na competência 3, você tem que dominar transformação de unidade de medida, principalmente em 4 escalas importantes: metro, grama, litro e no tempo, né? Hora, minuto e segundo. A unidade de medida de tempo tem que dominar, transformar a unidade nessas 4 unidades de medida aí, tá certo? Na competência 4, talvez a competência mais importante das 7. Proporcionalidade. 5 assuntos fundamentais: razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. E a regra de 3 considero a ferramenta matemática mais importante de todas, porque ela aparece não só na prova de matemática, mas ela aparece também em outras provas do Enem, né? Química, física, biologia, até nas ciências humanas a regra de 3 aparece. Tá certo? Então fica ligado aí na proporcionalidade, competência 4. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Na competência 5, funções e gráficos. Essa competência aparece aí toda a parte de álgebra. Aí que está o X da questão, meu hacker. Então, aí você tem que dominar as equações, as funções e as inequações do primeiro e do segundo grau. E tem que saber fazer o gráfico dessas duas funções. Saber que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Saber que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Saber quando a parábola está para cima, quando a parábola está para baixo. Saber quando a função do primeiro grau é crescente, quando a função do primeiro grau é decrescente. Essa análise é fundamental. Então, toda essa parte de álgebra, as questões de álgebra estarão concentradas na competência 5, funções e gráficos, né? Na competência 6, você vai ter as questões de gráficos e tabelas. Aí o Enem vai te dar um gráfico, ou vai te dar uma tabela, e vai pedir para você concluir alguma coisa sobre esse gráfico ou sobre essa tabela, usando os conceitos da matemática aí. Talvez a competência mais fácil de todas as 7 competências matemáticas do Enem é essa aí, do gráfico e tabela. Tá certo? E a competência 7, a última competência matemática do Enem, a competência 7, estatística e probabilidade. Eu estou falando para você aí tudo que vai cair no Enem.
Estou dando um resumão do que com certeza vai cair no Enem. Competência 7, estatística e probabilidade. Nessa competência, você vai ter questões no Enem de média, moda e mediana. 3 conceitos da estatística que o Enem adora. Média, moda e mediana. Lembrando que a média pode ser a simples e média ponderada, que é aquela que considera os pesos. Pegou a visão? Na parte aí, ainda de estatística, você também tem que dominar as frequências absolutas e as frequências relativas. Esse conceito absoluto e relativo cai demais. O que é uma frequência absoluta? É a frequência numérica, é o número real. E o que é uma frequência relativa? É quantos por cento esse número representa de um total. Isso é uma frequência relativa. Beleza, meu hacker? Tamo junto? Na parte de probabilidade, você tem que dominar as probabilidades simples, né? A probabilidade de um evento acontecer e as probabilidades sucessivas, que é a probabilidade de eventos sucessivos acontecerem. Então, tem que dominar esses conceitos aí. Eu fiz um resumão aqui, então, para você do que cai no Enem em matemática. 7 competências matemáticas. Você vai ter de 6 a 8 questões aí dentro de cada uma dessas 7 competências. Vale lembrar que as 45 questões de matemática do Enem, você terá uma divisão em fáceis, médias e difíceis. Teremos 11 questões fáceis, 23 questões consideradas médias e 11 questões consideradas difíceis. Pegou a visão, meu hacker? Fiz um hackeamento de toda a matemática do Enem aqui para você rapidinho, porque essa é a nossa missão, hackear a matemática para você, detonar as questões do Enem e entrar na faculdade. Simples assim, meu hacker. E comigo aqui, professor Hélio Hacker, você vai detonar, vai arrebentar na prova de matemática do Enem. Me acompanha aqui nas aulas no YouTube, me acompanha lá nas redes sociais, você vai se dar super bem, porque a nossa missão aqui é tornar a matemática mais fácil para você. Vamos na competência 5? A questão está aparecendo na sua tela aí, a competência 5, funções e gráficos. Essa questão caiu no Enem 2016. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução dessa bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. A fórmula está aí, 40 vezes 2 elevado a 3t. Show de bola? Então, a gente está falando aí, na competência 5, funções e gráficos, a gente está falando de uma função exponencial. Show? Parte de funções aí, uma função exponencial. Aí o aluno olha essa função exponencial e já bota a mão na cabeça. Ah, meu Deus do céu, função exponencial. Você vai ver que é moleza. Mas tem um hack aí. Tem uma pegadinha aí. Tem uma sagacidade aí nesse negócio aí. Fica ligado. Em que T é o tempo em hora e PT é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será reduzida, triplicada, reduzida, duplicada. Tá aí as alternativas aí. Vamos ver o que vai acontecer. Onde é que está o hack dessa questão? Onde é que está a hackeada dessa questão? 20 minutos. Né? Você não pode colocar na função 3t, você não pode colocar 20 minutos, porque o exercício, o texto foi bem claro. T é o tempo em hora. Então, se você entrar no T com 20, você está falando 20 horas. E o tempo é de 20 minutos. Você pegou a visão, meu hacker? Muitos noobs, muitos talentos, aquela pessoa que tá lento, não tem o cara que tá lento, aquele cara que tá lento, né? Pegou a visão? Tá lento, aquele cara mais lento que você. Os talentos vão meter um 20 ali e vão se machucar. O que você tem que fazer, meu? O que um hacker tem que fazer? Pegar 20 minutos e transformar em hora. 20 minutos é que fração da hora? É só você pegar os 60, dividir por 3, que dá 20 minutos, né? Você vai ter 1/3 da hora. Você vai ter 1/3 da hora. Então, 20 minutos é 1/3 da hora. E aí, no lugar de t, você coloca 1/3. E observa que é uma função exponencial, mas ela vai ficar muito fácil, porque é 3t. A hora que você bota 1/3 no lugar do t, 3 corta com 3,
você vai ter 2 elevado a 1. Então, você vai ter 40 vezes 2. Então, após 20 minutos, você vai ter 80 mil bactérias. Como inicialmente tínhamos uma população de 40 mil bactérias e passamos para 80 mil, a resposta certa é a população após 20 minutos, a população será duplicada. Resposta certa, letra D. Percebeu o hack do negócio? Percebeu onde é que está a sagacidade do negócio? Muita gente no lugar do T vai meter um 20. O exercício vai entender como 20 horas. Então você tem que colocar que fração da hora são os 20 minutos. 1/3. E o Enem te dá valores fáceis de trabalhar. Imagina se o Enem tivesse dado 28 minutos. Aí fica mais difícil achar que fração da hora são 28 minutos. Mas 20 minutos é 1/3. Muito fácil. Pegou a visão, meu hacker? Professor Hélio Hacker, tamo junto. Vamos para a próxima questão. Continuando nossa aula 32 aqui, meu hacker. Vamos na competência 6, gráficos e tabelas. Lembrando que essa competência 6 talvez seja a competência mais fácil das 7 competências matemáticas do Enem, gráficos e tabelas. O que vai acontecer aqui nessa competência? O Enem vai te dar um gráfico ou vai te dar uma tabela e vai pedir para você concluir alguma coisa desse gráfico ou dessa tabela usando os assuntos da matemática, os conceitos da matemática, tá certo? Geralmente são questões mais fáceis, mais tranquilas, questões de interpretação, beleza? Essa questão caiu no Enem em 2016 e a gente vai ler junto, ela está aparecendo na sua tela aí, vamos resolver junto, vem comigo. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Olha que bacana, legal, né? Uma viagem show, né? R$1.000 por dia, pô. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar, e também sobre as estimativas de gasto diário em cada país desse, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para essa viagem? Vamos lá, vamos ver a tabela aí. A tabela está aparecendo aí, né? A França, a moeda local é o euro, a gente tem uma taxa de câmbio de R$3,14 nessa época, né? Porque hoje está um absurdo, tanto o euro quanto o dólar. Explodiu tudo, subiu tudo, mas nessa época aí, essa prova de 2016, né? A gente tinha um euro valendo R$3,14. E você gastava diariamente, lá na França, 315 euros. Pegou a visão, meu hacker? Nos Estados Unidos é o dólar. Estava custando nessa época 2,78, né? Um dólar, R$2,78. E você gastaria aí R$390, né? R$390. Acompanha aí comigo aí, acompanha a tabela. Bom, a tabelinha está toda aí, bonitinha aí. E aí o exercício quer saber qual o país que é mais barato esse casal viajar. Isso que a questão quer. Vamos continuar na nossa solução aí. Olha que bonitinho aí, né? Na França, você tem um câmbio de R$1, né? O euro custando R$3,14 e você gasta 315 euros. Nos Estados Unidos, você tem 2,78 vezes 390 por dia. Né? No país, depois é a Austrália. Austrália você tem 2,14 vezes 400. Né? A moeda local custa R$2,14 e você gasta 400 por dia. Nós estamos transformando a moeda local para real, para ver qual é o mais barato. Beleza? Depois eles podem ir para o Canadá, né? R$2,10 vezes 410, né? Gasta lá da moeda local por dia. E o outro país é o Reino Unido, em que a moeda custa 4,24 e você gasta 290 por dia, 4,24 vezes 290. E aí eu fiz um hack aí para você. Dei uma hackeada na questão aí para você. O que eu hackeei aí para você? A gente não faz nem o item 2, nem o item 5. Eu risquei o cálculo ali, né? Para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Por que eu risquei esse cálculo aí? Porque se você comparar o cálculo 2, você comparar o cálculo 2 com o cálculo 3, você vai ver que o 390 para o 400 é bem próximo.
é bem colado. Olha o 2 com 3 ali. 390 com 400 é bem colado. Só que a multiplicação é 2,78 é debaixo de 2,14. Então, com certeza, a multiplicação de 2,78 vezes 390 vai dar muito maior do que 2,14 vezes 400. Porque o 2,14 é muito menor que 2,78. Então já risquei, já não vou fazer a multiplicação 2. Por que isso é importante, hacker? Porque você tem 3 minutos para fazer cada questão de matemática no Enem. Então é um tempo muito curto. Você tem que hackear, você tem que ser hacker. Você tem que diminuir ao máximo as continhas que você tem que fazer. Beleza? E por que a gente não faz a conta 5? Eu botei uma setinha azul ali te mostrando a conta 5, você compara com a conta 1. Você tem aí 4,24 vezes 290 na conta 5 e você tem 3,14 vezes 315 na conta 1. Observe que o 315 está muito próximo do 290, muito próximo. Só que o 290 é 4,24, é muito maior do que o 3,14 lá de cima. Então, o cálculo 3,14 vezes 315 vai dar muito menor do que a conta 5. Eu comparei essas duas coisas, vou fazer só a conta 1. Então, a gente faz a conta 1, a 3 e a 4. Fazendo essa conta, e aí o Enem vai exigir que você saiba fazer 315 vezes 3,14. É só depois fazer a multiplicação como se não tivesse vírgula, depois contar duas casinhas decimais. A do 3,14 tem duas casinhas decimais, conta e bota vírgula. Simples assim. Mas se quiser fazer a multiplicação sem vírgula também, faz sem vírgula direto. Não vai interferir em nada. 3,14 vezes 315, 989. 2,14 vezes 400, 856. E 2,10 vezes 410, 861. A gente assim consegue ver que a Austrália é o país mais barato para esse casal viajar, que é onde eles vão decidir fazer essa viagem dos sonhos aí. Resposta certa, letra A, Austrália. Pegou o hackeamento da comparação entre as contas? O talento, o cara mais talento, aquele cara que vai talento, o talento ele vai fazer as 5 continhas. O hacker vai fazer as 5 continhas? Não. O hacker vai comparar uma continha com outra e já vai ver de cabeça qual que é menor. A maior, ele corta. A maior, ele corta. Pegou a visão, meu hacker? Professor Hélio Hacker com você aqui, tamo junto. Vamos para a próxima questão, beleza? Continuando a nossa aula 32, meu hacker, vem comigo que agora a gente vai fazer uma questão na competência 7, estatística e probabilidade. Vale lembrar o que vai cair no Enem de estatística. O que mais cai no Enem de estatística? Média, moda e mediana. Pegou a visão, meu hacker? Média, moda e mediana. Lembrando que, ultimamente, muitas questões de média ponderada têm aparecido no Enem. O que é a média ponderada? A média que leva em consideração os pesos. Nós vamos fazer muita coisa de média ponderada aqui nas nossas aulas ainda. Fica tranquila e fique tranquilo. Beleza, meu hacker? Então, na estatística vai cair isso aí. Média, moda e mediana, média simples, média ponderada. Vai cair também frequência absoluta e frequência relativa. Você tem que dominar esses conceitos. Frequência absoluta é o número real. Frequência relativa é o número percentual. É quantos por cento aquele número corresponde de um total. Isso é frequência relativa. Pegou a visão, meu hacker? E vamos também aí na probabilidade. A probabilidade de um evento acontecer. Você pode ter a probabilidade simples, que é quando a probabilidade de um evento acontecer, e você pode ter a probabilidade sucessiva, é quando mais eventos têm que acontecer sucessivamente. Então você pode ter questões de probabilidade aí nessas duas formas aí, beleza? A questão que a gente vai ver agora aí, a questão está aparecendo na sua tela, caiu ano passado, meu hacker. Uma questão bem fresquinha, bem tranquila. Vem comigo, eu sou o seu personal teacher, tá? Sou o seu treinador, o seu técnico para a prova de matemática do Enem. E eu tenho certeza que a sua maior nota vai ser na prova de matemática. Acredite em mim, eu acredito em você. Agora a gente fez um fechamento aqui, formou. Formou, você é time hacker. Você é hacker, vai detonar na prova de matemática do Enem. Vem comigo. Essa questão caiu no Enem 2019. Vamos lá. Aparecendo na sua tela, a gente vai ler junto e resolver junto. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 metros.
No último treino, antes da estreia em campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Parece uma questão pesada, né? Mas é tranquilo, você vai ver que é tranquilo, vamos resolver juntos. Olha aí. Você tem 20 jogadores com média de 1,80. Basta você fazer 20 vezes 1,80. Você está querendo achar a nova média com um jogador que entrou mais baixo, 0,20 mais baixo. Então vamos fazer a nova média com um jogador 0,20 mais baixo. Vamos fazer essa média? Olha meu cálculo aí. Você pega os 20 jogadores vezes 1,80, antes do cara machucar. Essa era a conta das alturas. 20 vezes 1,80. Lembrando que a média 1,80 quer dizer o quê? Quer dizer como se fosse todos os 20 jogadores tendo 1,80 m. É isso que acontece na prática? Não. Um vai ter 1,78 m, outro 1,82 m, outro 1,90 m, outro 1,60 m, mas na média, o que é a média? É um número que você considera como se todo mundo naquele time tivesse aquela mesma altura. Isso que quer dizer média. Quando fala assim, sua média no bimestre, é como se em todas as provas você tivesse tirado 7. Você tirou 7 em todas as provas? Não. Tirou 8, tirou 6, tirou 9, tirou 5. Beleza? A média é como se aquele número que vale, como se ele valesse para todo mundo fosse aquele número. Então, se eu tenho 20 jogadores com 1,80, 20 vezes 1,80. Por que menos 0,20? Porque entrou um jogador aí com 20 centímetros menos que a média, 0,20 metros. Então eu tiro 20. O jogador vai ser 20, 0,20 mais baixo. Eu pego das alturas totais, eu tiro 20. E divido por 20, porque são 20 jogadores. Continuou 20. Um machucou, entrou um novo, 20 centímetros mais baixo. Então eu pego o total das alturas, 20 vezes 1,80, e tiro o cara que chegou mais baixo, menos 0,20, tiro 0,20 e divido por 20. Essa vai ser a nova média. 20 vezes 1,80, aquele zero do 20 faz a vírgula do 1,80, virar 18, 18 vezes 2, 36. 36 menos 0,20, 35,80. 35,80 dividido por 20. Isso é igual a 3,58 dividido por 2. 3,5, porque o zero do 20 faz a vírgula dar um pulinho para trás. Divisão por zero. Multiplicação por zero faz a vírgula dar um pulinho para frente, quantos zeros forem. Então eu vou ter 3,58 dividido por 2. Você pegou a visão do zero, da ideia do zero? Isso é importante, hein? Divisão e multiplicação por 10, 100 mil. 20, 200, 2.000. É uma coisa. 3,58 dividido por 2, 1,79. Essa é a nova média dos jogadores aí desse time de basquete. A média, então, letra C, 1,79. Essa é a nova média. Show, meu hacker? Pegou a visão? Então, essa foi a última questão dessa nossa aula 32 na competência 7, estatística e probabilidade. Lembrando que a nossa metodologia de trabalho aqui na Hackmática com o professor Hélio Hacker é o quê? A gente pega uma questão do Enem e faz a teoria dentro da questão, ao mesmo tempo que a gente resolve a questão e ao mesmo tempo que a gente vai hackeando a questão. O que é hackear? Hack em inglês quer dizer cortar, cortar caminho, pegar um atalho, tá certo? Tornar a matemática mais fácil para você. Esse é o nosso objetivo. E a nossa missão? Nossa missão é hackear a matemática, detonar as questões do Enem, entrar na faculdade. Simples assim. E aqui comigo eu tenho certeza que a prova de matemática vai ser a sua maior nota no Enem. Pegou a visão, meu hacker? Vale sempre lembrar, a prova de matemática tem 45 questões objetivas. Marca X, ela vai estar dividida em 11 questões fáceis, 23 médias, 11 difíceis. Beleza? E aí é muito importante você cuidar de aprender matemática, de fazer as 45 questões na moral, mas vai ter uma parte que você vai chutar. Todo mundo. Até o cara que vai ficar em primeiro lugar geral no Enem,
então a parte que ele vai chutar, certo? Você precisa cuidar também dessa parte que você vai chutar. E aí, me acompanha lá nas redes sociais, eu tenho as 3 leis do professor Hélio Hacker para turbinar o seu chute. Show? Tamo junto? Fica sempre com a gente aqui no canal, acompanha as nossas aulas no YouTube, vem comigo, fecha aqui no time Hacker, que a prova de matemática no Enem vai ser a sua maior nota, eu tenho certeza. Certo? Professor Hélio Hacker, vou ficando por aqui e te convido para estar conosco aqui assistindo às nossas aulas, beleza? Até a próxima aula. Grande abraço.